Você já caiu em algum erro, tomou alguma decisão errada ou, quem sabe, até fugiu do propósito de Deus para sua vida? A boa notícia é que Deus não descarta quem cai e nem tampouco quem se equivoca. Pelo contrário, Ele nos levanta e Ele nos envia, e muitas vezes de onde caímos. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Michael e é um prazer ter você aqui conosco. Hoje vamos olhar para dois exemplos que encontramos na Bíblia. Um deles é Jonas. Lembra? Aquele da baleia ou do grande peixe. E vamos ver também o exemplo de Saulo, que de perseguidor se tornou um apóstolo. Dois homens que caíram feio, mas foram levantados e enviados pelo próprio Deus para cumprirem uma missão poderosa. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua realidade com Deus. Todos nós já tivemos momentos, não é mesmo, em que falhamos tanto com as pessoas e também com Deus. Como falamos, a exemplo de Jonas, ele literalmente fugiu do seu chamado. Saulo, por vezes, foi perseguidor cruel da igreja nos dias de Jesus vivo. Cada um, à sua própria maneira, errou ou já caiu em muitos erros. Mas Deus, Ele nunca desiste. Ele nos levanta, Ele nos restaura. A exemplo dos dois personagens que já falamos aqui, Paulo e Jonas, Jonas e Paulo, eles foram levantados novamente, restaurados, curados, limpos e reativados para viver o propósito para o qual foram criados. Jonas desobedeceu, pegou o caminho oposto à vontade de Deus, caiu em desgraça, no meio de uma tempestade e terminou no ventre de um grande peixe. Mas de lá, daquele lugar tão difícil, ele se arrependeu e Deus o enviou novamente, agora para o caminho certo, para Nínive. Ou seja, de onde ele caiu e posteriormente se arrependeu, de lá ele foi enviado. Já no caso de Saulo, ele era um extremo religioso que estava enganado e lutava contra Jesus, achando que estava certo. Certa vez, na estrada de Damasco, a caminho de uma perseguição, ele foi derrubado, caiu do cavalo, ficou cego e não enxergava mais. Depois de um processo que foi orientado pelo próprio Deus, ele, de um grande perseguidor, se tornou um poderoso mensageiro da mensagem. De onde ele caiu, ele foi enviado. Existe um ponto em comum entre a história de Jonas e a história de Saulo. Ambos recomeçaram de onde caíram. Lá em Jonas, no capítulo 3, mais especificamente, diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: se disponha novamente e vá até Nínive, a grande cidade, e proclame contra ela a mensagem que eu já te disse. Você consegue perceber a insistência de Deus com misericórdia na direção de Jonas? Já no caso de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, diz assim lá em Atos 9, Deus falando para um dos seus servos: vá,
porque Saulo é para mim um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome aos gentios e para apresentar a minha mensagem aos filhos de Israel. Eu não sei se você talvez se veja em Jonas ou se você se vê em Saulo. Quem sabe você já se viu fugindo da vontade de Deus algumas vezes, mas cheio de certezas e andando na direção oposta do que Deus queria, a gente se equivoca algumas vezes, não é mesmo? E foi da mesma maneira com eles, Saulo e Jonas. Se equivocaram, andaram na contramão, caíram. Mas hoje você precisa saber demais que, independente dos equívocos, Deus não te cancelou e não anulou a tua história. Ele às vezes permite e deixa, quem sabe, alguém lá no peixe, na barriga do peixe, como foi o caso de Jonas, deixa outros caírem no cavalo, como foi o caso de Saulo, mas Ele está pronto para limpar as nossas feridas, nos levantar, nos tirar dos poços que muitas vezes nos colocamos, porque a queda para Deus não define o nosso fim. Muito pelo contrário. Às vezes o lugar que caímos vai ser como já falamos e precisamos frisar novamente. É o lugar do restart, é o recomeço de Deus. Quem sabe você esteja ouvindo essa mensagem e se vendo em caminhos de contramão da vontade de Deus, caminhos opostos ao perfeito querer do Papai. Mas saiba, não importa o quanto tempo você já esteve aí. Importa você ganhar fôlego, olhar novamente para aquele que pode todas as coisas e, mediante o seu arrependimento, Ele vai te resgatar, te fortalecer, te reestruturar e te reenviar para viver aquilo mesmo que Ele já idealizou. Hoje eu quero te dizer, preste muita atenção. Não importa quantas vezes você já tenha caído, Deus quer e pode te levantar e Ele deseja te reenviar. Jonas, ele pregou depois de fugir. Saulo, por exemplo, pregou depois de perseguir. E você? Eu acho que não vai ser diferente. Você também pode ser usado por Deus, usada por Deus, a partir de onde caiu. A Bíblia diz que é no lugar da vergonha que Deus quer fazer uma obra poderosa, estabelecer a dupla honra. Pense nisso. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, por favor. Pai, muitíssimo obrigado. Obrigado pela tua graça e pela sua misericórdia, que são o resultado do teu grandioso amor por cada um de nós. Muito obrigado por cuidar de cada um de nós, mesmo quando pegamos caminhos equivocados, rotas contrárias à tua vontade. Mesmo assim, o Senhor está olhando, zelando, cuidando de nós e esperando que haja em nós uma disponibilidade de voltar para o Senhor. Obrigado. Continua fazendo a obra que o Senhor começou em nós. Nos levanta, por favor, em nome de Jesus. Amém. Olha, se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Deus vai me levantar. E por favor, compartilha também essa mesma mensagem com alguém, envia, porque com certeza tem alguém que você conhece que precisa ouvir isso. Não se esqueça,
Participe do nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos. Eles com certeza vão fortalecer a sua fé e fundamentar você na palavra da verdade. Se você, porventura, quiser rever essa mensagem ou assistir tantos outros vídeos aqui que postamos e temos no nosso canal, acesse Colo do Pai no YouTube e lá você vai encontrar muita coisa. Porque Deus não nos deixa caídos. Ele nos envia do lugar onde muitas vezes estamos envergonhados, enrolados e estamos presos. Ele está conosco. Shalom.